Criançada do Chácara Kids! Tudo bem com vocês? Este mês estamos estudando um tema muito legal. Vou falar algumas palavras para vocês aqui. Eu até anotei que é para não esquecer, para lembrar do nosso tema. Arigato, merci, danke, thanks, gracias, grazie. Obrigado! Isso! Todas essas palavras significam obrigado em várias línguas, até japonês eu falei. Tem uma aqui que eu esqueci, em havaiano, mahalo! Obrigado! Esse mês a gente está falando de gratidão. E gratidão é demonstrar aos outros que a gente reconhece a ajuda deles. Olha que legal! Quando alguém faz alguma coisa pela gente, a gente reconhece. A gente tem que dizer obrigado. E olha o versículo nosso desse mês que está lá em Salmos 136, versículo 1. Vou ler na versão NVI. Olha que legal. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Olha que lindo isso! O amor de Deus pela gente dura para sempre. Não é só até amanhã, nem até a semana que vem. Para sempre. E por isso a gente deve dar graças ao Senhor. Vamos falar todos juntos? Vamos lá, ó. 1, 2, 3. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salmo 136, 1. Ótimo! E olha só, quando Jesus estava aqui na terra, vivendo entre nós, ele fazia coisas incríveis e ele ensinava coisas incríveis e as pessoas ficavam impressionadas com as coisas que ele fazia e que ele ensinava. E lá no livro de Lucas tem uma história que Jesus contou. Jesus, muitas vezes ele fez coisas que os outros não acreditam. Eles falavam, mas como pode essa pessoa fazer isso? E aí eles percebiam que ele era alguém especial e descobriam que ele era o Filho de Deus. Nessa história hoje, a gente vai ver uma coisa que aconteceu e que nos dá um exemplo do que é gratidão. As pessoas tiveram uma prova do poder de Jesus e a gente vai ver um exemplo muito interessante sobre gratidão. Então, olha só, Jesus estava junto com seus amigos, os discípulos, viajando. Eles estavam lá na estrada, vocês já sabem disso, né? Não tinha Uber, ônibus, motoca, não tinha bicicleta. Os caras iam ou a pé ou de camelo, sei lá de quê, né? Que tinha lá perto, né? Eles estavam caminhando, viajando na direção de Jerusalém e ali eles estavam numa região que ficava entre a Galileia e a Samaria. E sabe de uma coisa? O povo que vivia ali em Samaria, eles eram considerados um povo assim não muito confiável. Os hebreus não gostavam deles, sabe? Achavam que eles eram assim, um povinho de segunda categoria. Tinha preconceito com eles até, sabe? E Jesus estava passando ali na fronteira entre a Galileia e Samaria. E sabe o que aconteceu? Ele estava ali tranquilão com os seus discípulos, caminhando. Daqui a pouco vem um bando de homens e cerca Jesus. 10 homens para ser preciso. 10, exatamente 10. E esses homens, eles tinham a Bíblia diz que eles tinham uma doença de pele, que era uma doença muito séria. Era uma doença que lá naquela época não tinha médico que conseguia curar, não tinha remédio, tratamento. Então, imagina isso, garotinho e garotinha. As pessoas que tinham essa doença, eles eram condenados a ficar fora da cidade, afastados das pessoas. Nem a família eles podiam visitar lá na cidade, eles tinham que ficar lá fora da cidade, longe
que era para não ter perigo deles passarem essa doença para as pessoas saudáveis. Então, vocês imaginam como eles se sentiam: solitários, tristes e desprezados pelos outros. E aí, então, eles estavam lá num local e Jesus estava passando lá perto. E aí, eles viram Jesus e eles começaram a gritar: Jesus, tem piedade de nós. Eu imagino, né? Porque eles já tinham ouvido falar da fama de Jesus. Lembra que eu disse que muitas pessoas ouviam dizer e até viam o que Jesus fazia e eles sabiam que ele era alguém especial. Então eles começaram a gritar, a clamar: Jesus, tem misericórdia de nós. Eles acreditaram que Jesus poderia fazer alguma coisa por eles. E aqueles homens que viviam isolados da sociedade, eles não podiam visitar seus familiares, entrar na cidade, eles não podiam ir na sinagoga, lá onde todo mundo se reunia para aprender sobre Deus. Eles estavam totalmente isolados. Sabe o que Jesus falou para eles? Isso está lá em Lucas 17, no versículo 14. Jesus disse assim: vão mostrar-se para os sacerdotes. Gente do céu, pera aí, o que está acontecendo aqui? Eles são doentes, eles não podem entrar na cidade, eles não podem ter contato com ninguém. E Jesus ainda mandou que eles fossem se apresentar, se mostrar para os sacerdotes, que eram os líderes religiosos. Bom, eles estavam doentes, mas Jesus mandou, o que eles fizeram? Eles obedeceram. E lá foram aqueles 10 homens, caminhando em direção à cidade. No que eles estão caminhando em direção à cidade, eles perceberam que eles estavam limpos, curados. Pela palavra de Jesus eles foram curados. Aí vocês imaginam a alegria que esses homens ficaram. Eles foram correndo se mostrar para os sacerdotes, mas também encontrar a família, os amigos, ficar junto, abraçar, porque eles não podiam nem abraçar mais. Só que um desses homens, um deles, você lembra, garotinho e garotinha, quantos eram? Fala aí, quantos? Isso mesmo, 10, eram 10 homens. Um deles, quando percebeu que estava curado, sabe o que ele fez? Ele deu meia volta e voltou correndo para encontrar Jesus, gritando e louvando a Deus. E ele se jogou aos pés de Jesus no chão, agradecendo, porque Jesus tinha devolvido a vida dele. Ele tinha sido curado daquele mal. Ele não precisava mais ficar isolado da família, dos amigos, da sociedade. E aí, gente, olha que coisa interessante. Eu vou ler para vocês o versículo que está lá em Lucas, no capítulo 17. O versículo é 17, 18 e 19. Quando esse homem chegou lá, olha o que Jesus disse. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Sabe por que Jesus chamou ele de estrangeiro? Isso aí, garotinho! Garotinha, lembra que eu falei que o povo lá de Samaria, os judeus tinham um preconceito com eles, achavam que eles eram lá de segunda categoria? Pois é, esse homem era samaritano e ele foi o único que voltou para agradecer Jesus e para louvar a Deus por aquilo que Jesus tinha feito por ele. Então, a gente tem
um exemplo super importante e muito bonito de gratidão. Esse homem que era estrangeiro, que ele era desprezado. Olha, eu estou até aqui pensando, ele era desprezado duplamente, olha. Primeiro porque ele já era samaritano. Se ele fosse um samaritano sem doença, eles já iam desprezá-lo. E ele ainda era um portador daquela doença que o deixava condenado a ficar lá fora da cidade, sem contato com as outras pessoas, não podia nem ir na sinagoga para ouvir sobre Deus. E ele, naquele momento, quando ele percebeu que pela palavra de Jesus, pela ordem de Jesus, que ele e os outros, todos eles confiaram na ordem de Jesus, quando ele disse: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Eles estavam doentes, mas eles disseram: bom, se Jesus está mandando, vamos obedecê-lo, E eles foram, e porque eles obedeceram e confiaram, eles foram curados. Mas, lembra do que a gente aprendeu no comecinho da nossa lição de hoje? Gratidão é demonstrar aos outros que você reconhece a ajuda deles. E esse homem samaritano, quando ele percebeu que estava curado, ele fez questão de, antes de correr para encontrar as pessoas, os familiares e para ir se mostrar para os sacerdotes, ele fez questão de voltar para agradecer Jesus e para louvar a Deus por aquele milagre que tinha acontecido na vida dele. Se nós formos pensar, todos os dias acontecem muitas coisas boas com a gente. Aí você pode pensar: mas tio Enéas, nossa, tem tanto problema acontecendo, eu tô com tanto medo e eu nem posso sair de casa, eu não posso mais brincar, encontrar minha avó, meu primo, eu não posso sair na rua, não posso abraçar ninguém. Se a gente for pensar, Deus cuida de nós com tantas coisas que às vezes a gente nem percebe. A gente tem a nossa casa, a nossa família, nós temos alimento, a gente consegue ir na escola. Agora, nesse momento, você está na sua casa, com o celular, ou com o computador, ou com o tablet, você está assistindo uma lição e aprendendo mais sobre Deus. Então a gente tem tanta coisa para agradecer e tudo que a gente tem que fazer é dizer obrigado. Assim como o samaritano voltou para agradecer Jesus. Então a gente pode dizer obrigado para quem trabalha na casa da gente, para aquelas pessoas que nos ajudam de alguma forma, para os professores. Olha que legal, o professor ajuda a gente todo dia, o ano inteiro, uma boa parte da vida da gente. Tem tanta gente que nos ajuda de alguma maneira e que a gente nunca diz obrigado. Então, a nossa lição de hoje é sobre gratidão, é sobre dizer obrigado e, acima de tudo, é reconhecer a ajuda, o sustento, tudo aquilo que Deus faz por cada um de nós todos os dias. E reconhecer e dizer muito obrigado, Senhor. Lembra do nosso versículo? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. A gente não pode se esquecer disso. Vamos orar então? Feche o olhinho, endireita o corpinho, vamos falar com Deus agora. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o seu amor dura para sempre. O Senhor está sempre cuidando de nós. A tua promessa, Senhor, nós podemos confiar na tua promessa de que o Senhor cuida de cada um de nós. E nós queremos te agradecer acima de tudo pelo seu grande amor, porque o Senhor nos ama, o Senhor cuida das nossas vidas. Mesmo nos momentos difíceis, o Senhor nos sustenta. E por isso nós te agradecemos e te louvamos. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a termos um coração grato, um coração que reconhece tudo aquilo que o Senhor faz por nós e também tudo aquilo que outras pessoas fazem por nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem, criançada! Espero que vocês tenham gostado da nossa lição sobre gratidão e não se esqueçam, digam
obrigado! Deus abençoe a sua vida, até a próxima!